produto tradicional você compra. Uma família tradicional a gente admira. Só a igreja tradicional que é uma coisa ruim. É ou não é? O que pensam lá fora, é o que dizem. E não é. Uma igreja histórica, uma igreja tradicional, ela só está comunicando o seguinte: olha, há 40 anos, a nossa lá, há 99 anos nós estamos na estrada, com o mesmo nome na fachada do templo. É só isso que está comunicando. Deus tem nos honrado, Deus tem nos abençoado, Deus tem... Então, orgulhosamente, qual o nome da sua igreja? Segunda Igreja Batista em Casimiro de Abreu. Uma senhora igreja. Uma senhora igreja. O texto que mencionei para vocês, começando no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Um texto, por demais, conhecido de todos vocês, e eu não vou explicar o texto, ele por si só, ele se explica, né? Mas eu gostaria de nesse texto, retirar pelo menos 3 itens, ou 3 marcas, ou 3 passos que vocês precisam continuar dando para continuar sendo uma igreja bíblica, uma igreja histórica, uma igreja que glorifique o Senhor e com muito orgulho, com muita satisfação. Não tem dificuldade de se apresentar na sua cidade, oferecer o endereço, convidar para vir para cá, chamar, insistir para que venham, porque uma igreja precisa se sentir assim, feliz, realizada, porque ela é uma igreja do Senhor. Então, quero apenas destacar três itens que precisam fazer parte no cotidiano de uma igreja, e tirando desse texto que eu acabo de ler. São muitos, mas apenas 3. Primeiro, compromisso. Tá? Os membros de uma igreja, a liderança de uma igreja, todas as pessoas de uma igreja, para que seja de fato uma verdadeira igreja do Senhor, é necessário que essas pessoas assumam um compromisso com a igreja. Versículo 42 diz lá: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então eles perseveravam, eles insistentemente continuavam no caminho traçado, nas doutrinas ensinadas, e sentiam prazer nisso, e se realizavam, e Deus abençoava em resposta à fidelidade deles, porque aqueles crentes assumiram um compromisso com a igreja. Um compromisso com Cristo, em primeiro lugar, né, de viver uma vida diferente. Nós não podemos de maneira alguma pertencer à igreja de Cristo e continuar vivendo a vida de então, viver de qualquer maneira, péssimo testemunho, um pelaio, outro cara. Isso não pode acontecer. O crente, o membro de uma igreja, precisa ser diferente. Por quê? Porque assumiu um compromisso com Cristo, o Senhor da igreja. Mas também, esse compromisso com Cristo precisa ser um compromisso com a igreja local. Às vezes a gente ouve assim, Francisco, pregadores na praça, normalmente acontece em praça pública, quando estão pregando um sermão evangelístico, e quando estão na hora do apelo, para facilitar as pessoas levantar as mãos, e diz o seguinte: não estou chamando você para assumir compromisso com a nossa igreja, não, é para assumir compromisso com Cristo. Pelo amor de Deus, irmãos, não há a menor possibilidade de uma pessoa assumir compromisso com Cristo, a não ser através da igreja de Cristo. Você não pode enganar o auditório. É para assumir compromisso, sim, senhores. É para vir para cá, se batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, participar das reuniões, orar com aquela igreja, manter aquela igreja nos seus compromissos. Isso é fundamental.
É para assumir compromisso, sim. E às vezes usa esse argumento no apelo, as pessoas vêm à frente, aí depois manda para um cantinho preencher uma ficha. Você já viu isso? Aí se bobear, pega até a CPF. Endereço, telefone e tal. Não era para assumir compromisso com a igreja, agora já é? Então, enganou. É igual aquele camarada feirante que está vendendo, né? Ele chega, você quer oferecer um produto para você, ele chega e joga o produto na sua mão, e você fica com o produto, e ele tentando explicar a você que coisa boa, se você comprar, vou fazer um preço legal, vou dar um desconto, e você quer devolver e ele não pega, quer devolver e ele não pega. Isso acontece muito com vendedor de rede, pessoal nordestino, acontece, né? Olha que trama linda, olha, né? Foi feito com muito carinho. E então tem muito pregador que faz isso, usa o argumento, é falho, não pode ser. Desde o início, no momento que estamos pregando, é preciso deixar claro, é para assumir compromisso, sim, com a igreja. A nossa igreja merece essa confiança. A nossa igreja é uma senhora igreja, uma igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós assumimos um compromisso com Jesus através da igreja local. É um compromisso com as ordenanças do Senhor, o batismo, né? Eu posso me converter, posso ir para o céu sem me batizar? Claro, acontece, pode acontecer sim, mas se você tiver tempo de se batizar, peça o batismo. Assuma um compromisso. Eu quero me tornar membro dessa igreja. Eu quero me identificar como alguém que pertence. Agora eu pertenço a essa igreja e ela me pertence também. Qual a sua igreja? A minha igreja é tal. Não acontece isso? Acontece isso. Isso é maravilhoso. Está correto. Isso está correto. Tá? Então esse compromisso ele é muito importante. Compromisso com a seriedade, tá? Compromisso com a palavra de Deus que a igreja prega. Vocês sabem que a palavra de Deus tem poder, não sabem? Não preciso nem repetir isso aqui. A palavra de Deus, a igreja... Eu estava assistindo uma entrevista com o bispo Roberto McAllister, fundador da Igreja Nova Vida aqui no Brasil. E ele fazia um programa de entrevistas, e um dia ele estava entrevistando a irmã Lígia Mota, esposa do pastor Valdomiro Mota. Lembram dele? Nosso missionário na Bolívia, uma benção, uma benção. E quando ela chegou lá, ela chegou com a Bíblia debaixo do braço para a entrevista. E no meio da entrevista, o bispo, eu estava assistindo a entrevista, ele disse, dona Lígia, a senhora me desculpa esse comentário, mas eu entrevisto aqui todos os dias, 2, 3 pessoas, às vezes por programa, mas só quando eu entrevisto o Batista que traz Bíblia. Por que isso? Ela falou assim, nós somos o povo da Bíblia. Achei interessante. Nós somos o povo da Bíblia. Nós sentimos prazer em carregar a Bíblia. Nós temos uma escola chamada Escola Bíblica. Vocês ainda têm aqui, irmãos, Escola Bíblica Dominical? Tem? Quando eu viajo por aí e as pessoas perguntam sobre a nossa igreja, eu digo, a nossa igreja é muito cafona. Mas é muito cafona. Tem mensageiras do rei, vocês acreditam nisso? Tem embaixador do rei. A nossa igreja tem coro de idoso, tem coro de criança, tem coro de jovens, tem coro de adolescente. Aí eu digo assim, a nossa igreja tem até escola bíblica dominical ainda tem. E eu brinco, é claro, mas a gente precisa valorizar isso. A nossa igreja é uma igreja da Bíblia, ela precisa se aprofundar, estudar, conhecer, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Pastor José Maria, quando pastoreava a primeira de São João de Meriti, estava fazendo uma campanha com norte-americanos. Eles iam receber uma equipe de 300 norte-americanos. Era uma invasão, né, na Baixada Fluminense. E ele, então, a igreja tinha um acampamento chamado Luz e Vida, lá num bairro de Vila de Cava, em Tinguá, perto ali, depois de Belfor Roxo. E eu pastoreava a primeira de Belfor Roxo e fazia palestras a convite da Junta de Missões Nacionais sobre discipulado. E então ele perguntou se eu poderia fazer um treinamento lá para eles, umas palestras para preparar o povo, treinar o povo para o trabalho com os norte-americanos, e se eu poderia falar sobre a ordem de culto, como deveria ser, a questão do discipulado e em relação à pregação da palavra. Eu aceitei com muito prazer. Quando eu cheguei lá no acampamento, aquilo estava lotado, tinha gente para tudo quanto é lado, e eu fui falando, né? E eu disse o seguinte, olha, irmãos, vocês precisam tomar muito cuidado, porque a programação é evangelística. A programação é evangelística. Sendo uma programação evangelística, vocês precisam dar prioridade à
pregação, a mensagem. E sendo que o mensageiro é um norte-americano e haverá um intérprete, vocês têm que enxugar o máximo a programação, a ordem de culto, com as participações musicais, é ou não é? Enxugar o máximo, tá? E para dar mais tempo, porque se o pregador pregar meia hora, vocês vão precisar de 1 hora, porque o intérprete gasta também meia hora, mais ou menos. Então vocês precisam tomar muito cuidado, porque senão o culto vai ficar muito longo, vocês vão perder o auditório, sendo um auditório não crente, porque é um trabalho evangelístico. Quando eu estou falando isso, irmãos, uma jovem ficou em pé: pastor, só me desculpa, mas eu estou cansada de ouvir isso. Aí falou: eu sou esposa do ministro de música, falou o nome do ministro de música, eles estavam lá presentes, e eu estou cansada de ouvir isso, que pregação é mais importante do que a música na igreja. E a gente está sempre ouvindo isso. Agora vamos chegar à parte mais importante do culto. Pastor, eu quero fazer uma... E eu tenho base bíblica. Quando alguém diz que tem base bíblica para mim, eu murcho a orelha na hora. Tem base bíblica para mim, questão fechada. Então, minha irmã, por favor, qual é a sua base bíblica? Quero fazer uma pergunta para o senhor. O que é mais importante? O eterno ou o passageiro? Eu falei assim: o eterno. Então, a música é eterna. A pregação vai cessar quando Jesus arrebatar a igreja e nós vamos continuar cantando no céu. A música é eterna, a pregação da palavra é passageira. E ela estava certa, nessa questão ela estava certa, mas eu disse para ela: minha irmã, para cantarmos eternamente no céu, precisamos dar crédito à pregação da palavra hoje. Estamos no tempo da palavra. Estamos no tempo da palavra. Este é o momento da palavra ser anunciada. E a música só deve ser cantada numa igreja se ela tiver respaldo na palavra, porque a música também é pregação da palavra. Por isso que eu disse que não existe dois momentos, um momento mais importante que o outro. A música também é pregação da palavra, porque se ela não tiver base bíblica, não deve ser cantada aqui. Tá? Então, a palavra de Deus tem poder e nós precisamos crer nisso. Ela funciona. Ela funciona. Eu tenho quanto tempo, pastor? Ele fez assim. Um senhor, jovem ainda, me procurou num culto de oração. Eu pastoreava em Belfor Roxo. Ele estava apavorado. Ele: pastor, eu preciso que o senhor vá lá em casa. O senhor sabe, eu era pai de santo e eu preciso dar baixa umas coisas que tem lá, e eu não quero fazer sozinho, e está acontecendo umas coisas muito estranhas lá na minha casa. À noite cai panelas na cozinha e problemas, roupas sobem para o ar, e eu preciso que o senhor me ajude. O senhor pode ir lá me ajudar? Eu falei: claro que posso. Marquei com ele. Um dia eu iria lá para a gente... Ele queria tirar uns objetos que ainda tinham lá. Só que ele era pai de santo e a esposa dele era mãe de santo. E ele tinha um altar e ela tinha um outro, lá nos fundos da casa, um negócio grande, enorme. Estava lá aquela montagem. E eu aceitei o convite, mas ele falou assim: olha, pastor, precisa ser tal hora, porque eu trabalho em Nova Iguaçu e eu preciso estar lá no horário do meu trabalho. E era muito cedo. E eu pensei: mas tudo bem, aceitei o convite. Chamei um diácono da minha igreja, pastor, um diácono vi até lá de Pão de Ló, como é que é o nome daquele ali? Indo para, depois de Campos, indo para Itapiruna, esqueci o nome do lugar, e ele foi comigo, diácono muito querido, idoso, cabecinha branca. Eu vou com o senhor lá. E quando nós chegamos lá, eu falei assim, no meu coração, não era hora, não era só nós dois, né? Eu não tinha experiência com aquilo, eu tinha 20 e poucos anos de idade na época, mas orei, cheguei em casa depois do culto de oração, fui para casa, a minha esposa falou assim: olha, tem uma jantinha, eu falei: olha, não vou jantar não vai jantar por quê? Não, eu expliquei para ela, eu vou jejuar. Olha, pastor Batista jejuando, ele está com muito medo,
ou ele está apavorado mesmo. Não é verdade? Então eu fiz isso. E no outro dia cedinho, fui para a casa do diácono para ele entrar no meu carro e a gente ir para lá. Quando eu cheguei lá, a esposa disse: pastor, chega aqui, irmã Dirce, entra aqui, pastor, tem um cafezinho aqui. Eu falei assim: olha, minha irmã, eu quero agradecer, mas eu estou jejuando. E o diácono: não, então eu também vou jejum. Então vamos lá. Chegamos lá, irmãos, o rapaz estava esperando a gente na escada, subimos e sentamos na sala, e o quarto ficava de um lado e o banheiro da casa do outro lado da sala. E a esposa dele estava no quarto e precisava passar para ir para o banheiro. E um constrangimento, eu não deveria estar aqui, mas meu coração dizia que eu não deveria estar ali. Mas ela saiu do quarto com aquele cabelo, vocês sabem como que é, irmãs? Hein? Aquele cabelo, né? Ela saiu a noite toda, foi para o banheiro, lá, se arrumou, penteou o cabelo, voltou e sentou na minha frente. Sentou na minha frente, ele aqui e o Paulo aqui. Comecei a conversar para quebrar o gelo, né? Conversar para começar o nosso trabalho. E ele vira assim e fala assim: Geni, esse aqui é o pastor Assis. Esse aqui é o irmão, perguntou o nome dele, apresentou. E ele veio aqui para dar baixa no centro, ele veio para levar as imagens. Ele pode levar o seu altar também? A mulher regalou 2 olhos, irmãos, e começou a se armar. Naquele momento eu falei assim: está vendo, é por isso que eu não era a hora. Mas eu virei para ela assim: dona Geni, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu quero dizer para a senhora que eu respeito a senhora, respeito a sua casa, tá? Respeito a sua posição, e nada que pertencer à senhora eu vou tocar. O Paulo se converteu, é uma nova criatura, é minha ovelha, tudo que ele mandar, que for dele, eu levo. Mas a senhora pode ficar tranquila. Ela falou assim: ainda bem. Veja bem o clima, irmãos. Ainda bem. Ficou sentadinha lá. Aí o que eu fiz, irmãos? Eu pedi o diácono para fazer uma oração. José Antônio, ora ao Senhor. Depois que ele orasse, eu ia ler uma passagem bíblica que já havia separado da noite anterior. Eu ia ler a passagem e ele começou a orar. Irmãos, aquele diácono começou a orar. E ele falava com Deus. E à medida que ele ia naquela simplicidade, conversando com Deus, uma paz muito grande foi tomando conta do meu coração. Você sabe que paz é essa? Você sabe sim, uma paz, uma alegria, uma satisfação. Eu não podia estar em outro lugar. Eu tinha que estar, era ali. Ali era o meu lugar, esse é o meu ministério. É para isso que Deus me chamou. E ele ia orando e o Espírito Santo ia invadindo, tomando conta, me dando uma ousadia, uma vontade de quebrar tudo. Quando ele terminou, em nome de Jesus, amém. Eu falei assim: agora eu vou ler a Bíblia. Eu falei assim: espera aí, pastor, joga tudo fora. A mulher falou: joga tudo fora. Deus ouve a oração. Deus atende a oração, irmãos. Então, o compromisso da igreja, quando nós lemos lá em Atos, era um compromisso com a palavra, mas era um compromisso também com a oração. A igreja não pode se reunir e fazer e orar protocolarmente. Está na hora de fazer uma oraçãozinha, então vamos orar. Tá? Não, a igreja é uma casa de oração. É uma casa de oração. E eles perseveravam, está ali o texto, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partilho e nas orações. E nas orações. Esse é o compromisso. Irmãos, a igreja não precisa ser muita coisa não, irmãos. É só ser igreja. É só ser igreja. Deixar Deus agir. Ele age. Ele está do nosso lado. Eu fui pregar no aniversário da Igreja Batista de Taubaté. Morava em São Fidélis. Naquela época, morava ainda em São Fidélis. Cortei 800 quilômetros para chegar em Taubaté. Foi com um carrinho que eu comprei de um missionário americano, Gregory Deere. Eles lembram do Gregory? Ele me abençoou lá, e um caravan.
que era uma maravilha. O pessoal gostava porque carregava os caixões lá em São Fidélis, era carro funerário também, fazia duas coisas, servia o pastor e servia também o pessoal. Então, eu, feliz da vida, fui para Taubaté. Preguei lá no aniversário da igreja, sexta, sábado, domingo. Lá o pastor não fez o que o pastor daqui fez, convidou só um pregador. Não fui lá só para esquentar o auditório, não, sabe, pastor? Então, quando eu cheguei lá, terminei de pregar no domingo à noite, uma coisa linda. E na segunda-feira me despedi, tomei café de manhã, botei a mala no carro e peguei o carro para casa, chegar 800 quilômetros, ver minha família, minha esposa, minhas crianças ainda estavam pequenas, adolescentes. Natália ainda tinha 6 aninhos. E quando eu estou saindo de Taubaté, subindo, depois você começa a descer a serra. Quando eu começo a descer, painel acendeu tudo, fumaça para tudo quanto é lado, e eu não sabia o que fazer. Liguei seta para a direita, e aquele carro grande, e fumaça, e eu não sabia o que fazer. E naquela época não tinha celular, não tinha nada, né? O que eu vou fazer ali em Taubaté? Ali longe, tão longe. Eu tive uma ideia: orar. Eu vou orar. Encostei o carro, parei, orei: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda, me orienta, mostra-me o que eu devo fazer. Mostra-me o que eu devo fazer. Quando eu terminei de orar, tive uma ideia. Aqueles caminhões que segunda-feira é só carreta, descendo, serra, para o Rio de Janeiro, descendo, tá? E eu vou voltar para a estrada, bem devagarzinho, no carro, ele andava um pouco. Primeira possibilidade de fazer uma bandalha, que a gente fala, eu vou fazer uma bandalha, não é coisa de crente, mas vou retornar, porque eu estava perto de Taubaté. Chego a Taubaté, ou até a metade do caminho, deixo o carro, vou lá e procuro o pastor, ele vai me ajudar, vai me socorrer. Você faria isso? Faria, ô Francisco, aqui? Graças a Deus. Então, se meu carro quebrar, já sei quem procurar. Fiz isso, irmãos. Liguei o carro com muito jeito, liguei seta, consegui pegar a pista, andei um pedação até... voltei. No que eu voltei, peguei logo uma descida, botei o carro na... É Banguela, quem fala? Né? Também é errado. Tudo bem, botei na banguela e o carro vai descendo, motor desligado para poupar um pouco mais. E quando eu vejo lá embaixo um posto de gasolina, liguei um borracheiro, um mecânico. Aí parei o carro ali. Parei, fumaça para tudo quanto é lado. E mecânico de beira de estrada, você já sabe como é que é, né? Tira o seu dinheiro, conserta o seu carro, talvez não conserta, mas pega o seu dinheiro todo. E foi a sensação que eu tinha, que o camarada, eu não podia fazer nada. Aí eu cheguei para ele: o que é que houve aí, meu amigo? Aí expliquei a ele: abre lá o capô. Abriu o capô, ele falou assim, olhou. Ih, rapaz, aí já sabia. Ih, rapaz, isso aqui, ó, não tem jeito, vai ter que trocar um bocado de peça aí. Já é papo de mecânico de beira de estrada. Mas o que eu ia fazer, irmãos? Aí, orei lá, pedi a Deus agora, falei assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele consertar o carro, vou ficar em cima. Vou deixar ele consertar o carro. Quando ele terminar de consertar, vou entregar a chave para ele, vou pegar um ônibus, vou a Taubaté, pedir o pastor para me socorrer, com dinheiro, pagar o conserto. Não tinha condições, não tinha cartão de crédito naquela época, não existia. Fiz isso, irmão, deixei ele consertar. Isso era umas 9 da manhã, irmãos, 10 da manhã, meio-dia, 2 horas, 3 horas da tarde, o camarada está consertando o carro. Ele ia na loja, pegava uma peça, trazia, olha, trocava. Ia lá, pegava corrente, correias, trocava. Trocou tudo. Entra lá. Liguei o carro. Quando eu liguei o carro novo, irmãos, que barulho de bom, gostoso. Um Chevrolet com barulho de Chevrolet. Aquele carro batendo, aquele motor. Aí tudo bem, fiquei feliz que o carro estava consertado, né? Aí saí do carro e fui conversar com ele, e ele com aquele pano molhado de gasolina, tirando a graxa, não é assim que fica? Tirando a graxa, né? E limpando assim no meio dos dedos, assim, né? Eu falei assim: meu amigo, quanto é que ficou o conserto? Aí ele virou para mim e falou assim: não é nada não. Eu falei: como? Como não é nada?
não estou te entendendo, senhor. Quanto é que ficou o conserto do carro? Eu disse, não, isso é um presente. Isso é um presente para o senhor. Mas por que o presente? Eu disse, o senhor não é o pastor Assis Borges Xavier? Eu estava a 800 quilômetros de casa. O senhor não é o pastor Assis Borges Xavier? Eu falei, sim, sou. Você me conhece de onde? Na semana passada, moço, eu passei, ele usou essa expressão, eu passei lá em Taubaté e vi lá em frente à igreja uma faixa chamando para um aniversário da igreja. Pastor Assis Borges Xavier de São Fidélis, eu sou de Itapiruna. Eu sou de Itapiruna e desde que eu vim para São Paulo, nunca mais voltei a Itapiruna. Aí quando eu vi lá, eu não sou crente não, sou crente, mas quando eu vi lá um conterrâneo, eu falei, eu vou lá conhecer. Aí eu fui, só que eu fui ontem à noite, tudo que o senhor falou foi para mim. Tudo que o senhor falou foi para mim. Só acredita que eu sou um homem diferente a partir de ontem? Aí eu fiquei olhando para ele. Isso é coincidência, irmãos? Não é não, irmãos. É coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Aí eu, tá bom, então eu vou lá na loja pagar as peças. Não, a loja é minha também. A loja é minha. As peças também são presentes. Irmãos, quando eu conto essa experiência, eu vejo que o compromisso com a oração é uma questão de sobrevivência espiritual. Por isso, essa é uma marca da igreja. Mas eu preciso terminar. Um outro compromisso, um outro item, irmãos, é a comunhão. Eu colocaria comunhão / amizade. Vocês sabiam que a igreja, existem muitas pessoas que permanecem na igreja, primeiro por causa de Deus, segundo, por causa dos amigos. Os amigos prendem as pessoas, ajudam as pessoas a crescerem no crescimento espiritual. A igreja é um grupo de comunhão, precisa ser assim. Versículo 44 diz lá, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não está lá na Bíblia? Então, é bíblico. É lei para nós. Amizade. Uma igreja com 40, só chega aos 40 anos porque ela é formada de amigos, verdadeiros amigos. Porque existe uma amizade aí do mundo que não é amizade, né? Alguém disse aí que ter amiga é sair de casa dura e voltar bêbado. Isso não é amizade, isso é cumplicidade. Isso é cumplicidade, isso é corrupção, isso não é amizade. Sair de casa sem dinheiro e voltar embriagado, isso não é amizade, né? O verdadeiro amigo é aquele que é capaz de orar com o outro, de compartilhar as bênçãos, dividir o que tem. Isso sim é amizade. A amizade na igreja, a comunhão, é a condição necessária para um relacionamento duradouro, sabe? Relacionamento, marido e mulher só são felizes plenamente se forem amigos. Se não forem amigos, pode ficar casado a vida toda, mas não serão felizes plenamente. Tá? Então essa amizade, ela é necessária. Ela é o principal aspecto da evangelização, do discipulado, é a amizade. Invistam nisso, comam mais juntos, compartilhem hambúrgueres mais juntos, jovens, adolescentes, passeiem, conversem. Isso é fundamental, isso é fundamental. A W. Tozer é o meu escritor preferido, falando sobre esse assunto. Ele disse o seguinte: todo cristão encontrará na comunhão de uma igreja local a atmosfera mais perfeita para o desenvolvimento pleno de sua vida espiritual. É na igreja que nós nos desenvolvemos espiritualmente, e Deus se agrada disso. Deus tem bênçãos para nós tremendas por causa dessa amizade. Somos irmãos, somos uma família. Um senhor se converteu na minha igreja aqui em Araruama, 75 anos de idade, oficial do exército, reformado. Tinha um problema de coordenação motora, ele andando dava um passinho, quando ele parava, não adiantava empurrar, puxar, ele tinha que esperar, tinha que respeitar até ele voltar a andar. E eu apresentei o plano de salvação para ele aos 75 anos de idade. Os pais dele foram fundadores da igreja, mas ele nunca se converteu. Um dia estava conversando com ele e perguntei para ele, por que 75 anos de idade o senhor, né, frequenta a igreja e nunca tomou uma decisão? Estou em cima do muro.
Era a resposta dele. Criou uma filosofia de vida. Estou em cima do muro. Eu falei assim, mas o senhor sabe que é muito perigoso ficar em cima do muro? Eu falei assim, por quê? Porque quem fica em cima do muro leva pedrada dos dois lados. E se o senhor cair do lado errado? Se o senhor cair do lado errado? Aí ele ficou assim, aí começou a me ouvir. Aí eu apresentei o plano de salvação para ele. E ele se converteu. Se converteu e discipulamos, e chegou o dia do batismo. E ele foi batizado, uma festa, 75 anos de idade. Os filhos queriam levar, um queria levar para Brasília, porque também era militar, ele para lá ele não queria, o outro para São Paulo, outro para o Rio, e 3 filhos. Não, eu quero ficar em Araruama, que é a minha terra. Eu quero morrer em Araruama. Os filhos respeitavam e contrataram, então, pessoas para cuidar dele. Então, tinham 3 enfermeiras, 3 turnos, 3 enfermeiras, uma substituía a outra. Mas num dia desses lá, ele fugiu de casa. Aquele passinho dele, foi embora, foi para o centro da cidade. Quando ele chegou em frente ao Banco Itaú, antigamente era o Banerj, ele tropeçou na calçada, no meio-fio da calçada, e bateu com a cabeça na quina, e sangue para tudo quanto é lado, aquele já idoso, muito idoso, e em convulsão ali, liga para o bombeiro e corre para lá, e as pessoas fazem o que não deveriam fazer, que é aglomerar, né? Aí todo mundo juntando em volta, e foi aquela multidão, o que está acontecendo aí? E nesse momento então passa um outro rapaz, que eu tive também o privilégio de batizar, o nome dele é Etereldes. Tem alguém grávida aí, o nome bonito, anota aí. Etereldes, não é um nome bonito? Uma sugestão, estou dando uma sugestão, né? O Etereldes, ele tem 1,50 m e 49,5 ele é até motorista e tal, e ele é o nosso Zaqueu. Agora ele está até em outra igreja, lá da cidade. E o Etereldes, quando chegou, o que está acontecendo aí? Um homem caiu ali, está morrendo. Como ele não podia olhar por cima, ele foi por baixo. Ele foi entrando, e quando ele viu, era o Eli. Quando ele viu que era o Eli, ele abaixou e segurou o Eli no colo e saiu correndo. E o pessoal, está maluco, rapaz, esse homem vai morrer, o bombeiro está chegando. E ele virava, ele é meu irmão, a única justificativa dele. Ele é meu irmão, e corria na direção do hospital que a gente chamava de Casa de Caridade, né, Magno? Casa de Caridade, lá na beira da lagoa. E ele corria, o pessoal atrás, querendo tirar o Eli, e ele falava, é meu irmão, e ele corria com aquele passinho dele, entrou na Casa de Caridade, correndo, socorro, entrou para lá. Botou o homem lá, entregou o homem. Melhor maneira de chegar no hospital é gritando, socorro, atende na hora. Né? Brincadeira, tá, pessoal da saúde, brincadeira. Mas liga para mim, Etereldes, pastor, fiz a maior burrada da minha vida. O que houve, Etereldes? Eu estou aqui no hospital, vim trazer o irmão Eli, estou indo para aí, fica aí, me espera aí. Aí cheguei lá, irmão, está Etereldes todo sujo de sangue. E o que houve, Etereldes? Pastor, aconteceu isso. Se esse homem morrer aí, eu vou ser crucificado. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Dá um pouquinho e sai o médico. Também limpando, tirando a luva, né? Dedo por dedo, tirando aquela luva, dedo por dedo, né? Por favor, quem é que trouxe aquele senhorzinho que está lá dentro? Aí o Etereldes quase que... Fui eu! E eu querendo, né? Fui eu. Aí ele disse, vem cá, meu amigo, botou a mão no ombro do Etereldes e disse assim, deixa eu falar uma coisa para você. Você salvou aquele senhor. Ele tem dificuldade para declutir, e ele estava criando uma bolota de sangue. O bombeiro já chegou? Não, então ele já teria morrido, sufocado com o próprio sangue, entalado. Você salvou. Vou terminar o trabalho. E voltou para terminar, e ele sai depois bom, são para casa. Sabe o que aconteceu, irmãos? É meu irmão. Vocês entenderam? É meu irmão. Se é meu irmão, eu pego, eu arrisco. Se é meu irmão, eu boto no carro. Se é meu irmão, enfio a mão no bolso. Se é meu irmão, eu compro a receita. Se é irmão, é meu irmão. Pronto, ponto final. Isso é igreja. Somos irmãos, uma comunidade de irmãos, uma grande família, no caso aqui de 40 anos, só nessa localidade. Para terminar,
O terceiro item é a cooperação. Aí vocês devem estar pensando assim, especialmente os pastores que trabalham preparando o sermão, né? É sempre assim, faz 2 pontos sobre espiritualidade, depois o último é sobre dinheiro, né? Para convencer o pessoal. Não, mas não é não. Vocês estão enganados, vocês estão enganados. O primeiro aspecto da cooperação da igreja não é o dinheiro. O primeiro aspecto da cooperação que vale a pena na igreja é a presença. É a sua presença. É a sua presença. Você é fundamental para esta igreja. Na época da pandemia, isso fez uma tremenda diferença, não fez? Hein? Agora poder voltar, está todo mundo aqui, isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. A igreja só não fechou as portas, irmãos, porque ela é de Jesus. Senão ela teria fechado as portas, porque as pessoas foram. E nós orientamos para irem. Nós fomos orientados a orientar as nossas igrejas para ficar em casa. Que absurdo! Nós fizemos isso, cooperamos. A verdade, irmãos, que a presença, a sua assiduidade, a sua pontualidade é tudo. Crente fora da igreja é brasa fora do braseiro. Perde o brilho, perde o calor, perde a utilidade. Crente fora da igreja. A sua presença é fundamental. Você faz muita falta. Você já viu aquela pessoa que fala assim, olha, marca um encontro para um culto, eu vou lá, marca, vou ensaiar e tal. Aí depois você, olha, eu não fui não, eu fui em espírito. Aí você, por favor, em espírito não vai não, lá na nossa reunião ninguém vai em espírito não, ou você foi ou você não foi. Agora eu não fui, mas fui em espírito, aí em outro lugar, é outra reunião. Eu tenho medo de fantasma, você não tem não? Ah, Deus me livre. Ou você vai, ou você não vai. Você pode dizer, não pude ir, mas orei. Amém, obrigado. Espiritualmente estive em comunhão com Deus, orando por vocês. A sua presença é fundamental. Eu sou da roça. Nasci lá no interior do Espírito Santo. Eu sou de Colatina, no Espírito Santo. Mas no interior de Colatina. E lá a gente conhecia um passarinho chamado godero. E o godero é uma ave, godero fêmea, uma ave muito esperta. Sabe o que a godero fêmea faz quando ela está para botar um ovinho? Ela procura um ninho de uma outra ave que esteja chocando. Ela vai... E está quando um ninho, uma ave chocando, ela vai lá, quando a ave sai para beber uma aguinha, ela vai lá e bota o ovinho dela lá. Aí no outro dia ela vai e bota outro ovinho. Sabe quem choca? É a outra. Sabe quem alimenta? É a outra. Ela não. Ela vai para a praia. Vai ver novela. Fazer unha. Ela vai para o shopping. A godero fêmea faz isso. Você sabia que tem muita gente na igreja fazendo assim? Traz os filhos. Que hora que começa a salinha? Hein? Show. Melhor lugar para criar criança na igreja, pastor. Que hora que termina? Aí volta para buscar. Tem muita gente fazendo isso com os filhos. Não é levar, é estar. É muito importante a sua presença. Então, o primeiro aspecto da cooperação é, sem dúvida, a presença. O segundo é o apoio. O seu apoio espiritual, apoio moral, apoio logístico. Nós temos um projeto chamado Uma Igreja em Cada Bairro. Hoje nós estamos trabalhando em 12 bairros, plantando igrejas em 12 bairros diferentes. Esse projeto só vingou por causa do apoio das famílias, porque o bairro que é escolhido para se plantar uma igreja é aquele bairro onde maior número de famílias estiverem envolvidas, trabalhando, abrindo portas, participando das reuniões, nas missões. Tá? Então, quando aquele bairro está em ebulição, a gente vai, compra um terreno, constrói o templo e entrega prontinho. Um trabalho muito bom. E aí o pessoal falou, pastor, o senhor vai fracionar a igreja, o senhor vai acabar com a igreja. Por quê, gente? Quando eu preparei o projeto, eu e meu genro, o pastor Leonardo Cabral,
Porque se a proposta do Senhor é o pessoal dos bairros ficarem nos bairros, e a nossa igreja não é centro residencial, é centro comercial, ninguém vai ficar aqui, todo mundo vai ficar nos bairros. Quem é que vai manter a igreja na sede? Eu disse, olha, nós não vamos dividir, nós vamos multiplicar. Vamos multiplicar. A gente tinha cerca de 400 membros, hoje nós temos 1.480 membros na sede. E as igrejas organizadas, as congregações. Magno agora estava comentando, Obrão, ontem terminamos lá um concreto extraordinário, numa igreja, um bairro muito carente, perigoso. Então, só vinga por causa do apoio dos crentes, que colocam o seu carro à disposição, o seu telefone, a sua bicicleta, o seu balcão de negócio, a sua cozinha, a sua profissão, coloca à disposição. Apoio em todos os sentidos, Deus. Aí sim, terceiro lugar, o apoio financeiro. Sem dinheiro, igreja. Eu estava vendo essa ornamentação aqui, né? Isso é coisa de mulher, que eu sei, né? Mas eu achei linda, vocês não acham, não? Você deve ter desconfiado, porque assim, gente, que coisa linda, porque isso, o homem não nota isso, né? Normalmente são as mulheres. Mas que coisa linda, sem dinheiro, não faz uma ornamentação dessa, faz? Mas não faz mesmo. Não compra som, não compra instrumento, não tem. Ministérios, não tem. Então é necessário? É necessário. E lá o texto diz que eles compartilhavam, chegavam a vender coisas para comprar, dividir, para sustentar, levava e depositava aos pés dos apóstolos. Sabe o que acontecia, irmãos? Diz lá o versículo 47, né? O povo vivia louvando a Deus, caía na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Aquela igreja crescia não só aos domingos, ela crescia todos os dias. Por quê? Porque ela se apresentava ao mundo como igreja todos os dias, e Deus fazia a obra que era a obra da multiplicação. Amém? Pense nisso. Vamos continuar apenas sendo igreja, e Deus vai cuidando, vai abençoando, vai sustentando, vai alegrando e vai salvando. Que Deus nos abençoe. Parabéns, pastor, por essa bela igreja, parabéns, que Deus continue abençoando vocês, ok? Venham amanhã vai ser uma festa.